Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à transmissão de resultados do Banco Mercantil referente ao primeiro trimestre de 2025. Meu nome é Josias, represento aqui a área de Relações com Investidores e agradeço a presença de todos conectados nesta manhã. Participam hoje conosco Gustavo Araújo, CEO do banco, e o Paulino Rodrigues, o nosso CFO, que vão compartilhar os principais destaques e números referentes ao primeiro trimestre. Antes de começar, gostaria de lembrá-los que essa transmissão está sendo gravada e estará disponível no nosso site de Relações com Investidores, assim como a sua transcrição. Material de apoio utilizado aqui hoje também já está disponível para download no nosso site. E ao final teremos uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas elas podem ser enviadas a qualquer momento, seja por meio da aba de Q&A localizada na parte inferior da tela, ou pelo nosso WhatsApp, utilizando o QR Code que também será exibido ao longo da apresentação. Então, para dar início, passo a palavra ao Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil. Gustavo. Obrigado, Josias. Muito bom dia a todos. Anunciamos hoje os resultados do Banco Mercantil do primeiro trimestre de 2025. Resultados, mais uma vez, sólidos, consistentes. Atingimos 241 milhões de reais, chegando ao ROI de 46%, sendo o 10º resultado trimestral recorde em sequência. A nossa originação do INSS foi 78% acima do primeiro trimestre do ano anterior, explicado por uma estratégia de distribuição própria, que serve o cliente no melhor canal da sua conveniência. Então, no físico, a gente expandiu para 24 novas cidades e 5 estados. E no digital, seguimos trabalhando fortes para levar cada vez mais comodidade e simplicidade para esse cliente, aonde quer que ele esteja. Então, essa forte combinação dos canais físicos e digitais nos levou a essa originação de consignado do INSS, que chegou a 4,3 bilhões no trimestre, que representa mais de 16% do share de mercado. Tudo isso levou a carteira de crédito a atingir 19 bilhões de reais, um crescimento de 27% quando comparado com o mesmo período do ano anterior, num CAGR de 25% já há alguns anos de observação, um CAGR bastante acima da média do mercado. Então a gente cresce em média o dobro do mercado e quando a gente olha para os nossos indicadores de inadimplência, esses são a metade da do mercado. Então, se a gente pegar recursos livres pessoas físicas, está perdendo em torno de 4,4, a nossa inadimplência over 90 foi 2,2. Então a gente cresce o dobro do mercado com a perda à metade. Então essa é a qualidade do crescimento do Banco Mercantil. E essa carteira de qualidade, que é sem dúvida nenhuma o nosso principal motor de resultados, impulsionou o lucro do banco, que saltou no período de 165 milhões para 241 milhões, então um crescimento de 46% no período. Então, mesmo com todas as complexidades macroeconômicas aí dos últimos períodos, registramos aqui, pelo menos nessas últimas 6 observações, retornos acima de 30%. Ou seja, para a gente aqui é mais que 2 vezes o custo de capital do banco, chegando agora a 46,4% nos últimos 12 meses. Então vamos falar como que esse resultado se dá. Então tentar explicá-lo também através dos nossos canais de distribuição. Quando a gente olha para a nossa presença física, expandimos no trimestre mais 24 cidades, com 25 novos pontos de atendimento, em 5 novos estados, que é um grande diferencial da estratégia do Banco Mercantil, que une a nossa placa de mais de 80 anos de história em cidades-chave com esse atendimento humanizado. Então, a gente consegue escolher essas cidades estrategicamente posicionadas para aumentar a nossa participação e o nosso share. Mas com um footprint muito mais eficiente quando comparado com a concorrência, devido principalmente, claro, à força da marca, mas também à nossa estratégia digital toda desenhada para impulsionar toda essa estratégia física.
Então, um dos principais diferenciais competitivos do Banco Mercantil, a gente está falando aqui de mais de 3/4 da nossa originação de contratos, se dá por canais digitais. Então, end-to-end digital. Mais ou menos metade disso, 39%, se dá através do WhatsApp, e a outra metade, 39%, através do aplicativo do banco, que é desenhado para esse público 50+. Né? E o que significa, né, essa estratégia digital, toda essa penetração, essa contratação digital? Então, pelo lado do cliente, né, mais comodidade, mais conveniência, e pelo lado do banco, que a gente chama de custo marginal de distribuição zero. Então, o mercado cujas margens estão tão apertadas, é fundamental a gente ter o menor custo de distribuição possível para crescer e crescer rentável. E, claro, a gente consegue crescer, aumentar o lifetime value desse cliente e também crescer a base de clientes, que já chega aí a mais de 9 milhões de clientes. Então, resumindo tudo que a gente viu aqui, lucro líquido, 241 milhões no período, crescimento de 46%, impulsionado por uma carteira de crédito que chegou a 19 bilhões, crescimento de 27%, impulsionada por uma originação trimestral recorde de 5,2 bilhões, um crescimento de 54%, com destaque para a carteira de consignado de 12,1 bilhões, que cresceu 42% no período, e com muita qualidade, a inadimplência 2,2, com queda de 0,4 pontos percentuais, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Então, como eu falei, o banco vem trimestre após trimestre crescendo o dobro do mercado ou mais, e tendo a perda aí a metade ou menos da metade do mercado. E o outro ponto de super destaque é a nossa receita de prestação de serviços, que atingiu 203 milhões de reais, um crescimento de 27%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, ou seja, proporcional o mesmo número aqui ao crescimento da carteira de crédito. Então são produtos de assinatura, produtos recorrentes, uma receita saudável, que não aloca capital, vai direto para o bottom line e principalmente aumenta a fidelidade do cliente, reduz o churn desse cliente e tudo isso somado leva então a esse ROI de 46,4%, com níveis de capitalização bastante adequados e folgados de 16,4%, com uma pequena queda aqui, também muito explicada pelas novas mudanças da metodologia 4966, que vamos ver agora na sequência. Bom, então para dissecar cada um desses números, vamos chamar aqui no palco o nosso CFO, Paulino Rodrigues. Muito bom dia. Bom dia, Gustavo, e bom dia também a todos os que nos acompanham nessa divulgação de resultados do Banco Mercantil referente ao primeiro trimestre de 2025. Vamos então dissecar um pouco mais os números neste que foi mais um trimestre de uma execução de excelente qualidade do banco. Começando pela nossa carteira de crédito, que atingiu ao final de março o patamar recorde de 19 bilhões de reais, um crescimento de praticamente 2 bilhões de reais em relação ao trimestre anterior e um crescimento de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. Crescimento esse que equivale, como apresentado do lado direito da sua tela, a 2,4 vezes o crescimento de mercado, que foi um crescimento de 11,3%, e aqui eu estou falando dos recursos livres, pessoa física, nos dados do Sistema Financeiro Nacional. O principal motor para esse crescimento foi o crescimento da nossa carteira de consignado, formada maciçamente por consignado e INSS, que atingiu 12,1 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 42%, em um período em que o crescimento de mercado foi de 10,8%. Portanto, o crescimento do banco foi praticamente 4 vezes o crescimento de mercado, especificamente na carteira de consignado e INSS, o que determina o crescimento já mencionado anteriormente pelo Gustavo, da participação de mercado do banco na originação de crédito consignado e INSS, algo que falaremos um pouco mais adiante. O segundo destaque importante foi a originação da carteira de crédito pessoal não consignado, que atingiu um saldo ao final de março de 2,6 bilhões de reais. É uma carteira que tem uma característica complementar à renda do nosso cliente, então ela atende o cliente e ao mesmo tempo é uma carteira que possui spreads mais interessantes para o banco. As demais carteiras
andaram praticamente de lado ao longo do período. São os casos da carteira PJ, da carteira de antecipação de saque aniversário FGTS e de outras carteiras de crédito que nós possuímos. Então, como se deu esse crescimento? Falando um pouco da originação, no gráfico do lado esquerdo da sua tela, uma originação recorde para o Banco Mercantil, atingindo mais de 5 bilhões de reais, praticamente 5,2 bi de reais, nesse primeiro trimestre de 2025, puxado, como eu já referi, pelo crédito consignado INSS. Cabe destacar que tivemos alguns acontecimentos ao longo desse primeiro trimestre que ajudaram nesse volume robusto de originação. Dentre eles, tivemos o que costuma acontecer sazonalmente nesse período, o aumento do salário mínimo, que valeu isso. Por que é importante? Porque aumenta a margem consignável dos clientes, permitindo, portanto, que os clientes tomem novas operações ou operações adicionais em cima desse limite consignável ampliado. Tivemos ainda, no mês de fevereiro, o aumento do prazo máximo das operações de crédito consignado e INSS de 84 para 96 meses, fazendo com que aqui, pelo aumento do prazo, mantida constante a taxa, o principal que o cliente pode levar também aumenta. Então, isso permitiu uma aceleração na originação do consignado. E tivemos também alguns fatores que foram importantes para que nós pudéssemos também ampliar a oferta. Principalmente os dois aumentos de teto, em que pese o último ter acontecido no final de março, então, portanto, não produziu efeito sobre esse primeiro trimestre de 25, mas o primeiro deles, de 1,66 para 1,80, se deu no dia 9 de janeiro, e aí, portanto, deu tempo de que nós trabalhássemos essa carteira já na nova taxa teto de 1,80%. Então, todos esses movimentos combinados, é claro que tudo isso que eu falei vale para o Banco Mercantil e vale para o mercado como um todo. Nós tivemos uma execução extremamente boa nesse período, e o gráfico do lado direito ilustra isso, onde vemos a participação de mercado na originação do banco atingindo o patamar recorde de 16,2% de todo o consignado originado no Brasil nesse primeiro trimestre de 2025. Lembrando que a originação total de consignado nesse período foi de 26,7 bilhões, o Banco Mercantil ficando com 4,3 bilhões desse total. Nas demais carteiras, eu destacaria ainda, como fiz há pouco, a carteira de crédito pessoal, que também obteve, no primeiro trimestre de 25, uma originação recorde, atingindo 678 milhões de reais, e as demais carteiras com uma contribuição marginal. Lembrando ainda, como ilustramos aqui no lado direito da sua tela, que 100% da originação de crédito consignado do mercantil é feita através de canais próprios, e também que, como o Gustavo comentou anteriormente, que o digital responde cada vez mais pela originação do banco, tendo atingido, no caso do consignado, 74,4% nesse primeiro trimestre. Anteriormente foi referido um outro número de 78% que diz respeito à originação do crédito como um todo. Muito bem. Essa carteira, como já foi mencionado, é uma carteira de qualidade. O banco vem apresentando, trimestre após trimestre, uma gestão do risco de crédito bastante apurada, em que pese termos observado nesse primeiro trimestre de 2025 uma flutuação, mas ainda assim dentro de parâmetros que nós consideramos razoáveis para o perfil da nossa carteira. Cabe destacar ainda que nós vimos nesse primeiro trimestre de 2025 uma piora nos indicadores de mercado de maneira geral, algo ilustrado no gráfico no lado esquerdo da sua tela, onde a linha branca indica o total, pessoa física e jurídica, do Sistema Financeiro Nacional Recursos Livres, e a linha escura, mais acima, é a linha específica para pessoas físicas, também recursos livres na série do SFN. Então, observa-se ali um aumento em todas as linhas que compõem esse indicador, mas eu destacaria aqui algumas linhas em particular, principalmente o crédito pessoal não consignado, em que a inadimplência de mercado passou de 5,9% ao final do ano passado para 6,7% ao final de março desse ano. Então, um aumento bastante expressivo aqui, de 80 pontos base. Destacaria ainda também o crédito pessoal consignado privado, aumentou de 7,9% para 9,1% nesse mesmo período, ao passo que também cabe destacar o crédito consignado INSS, que é a nossa principal carteira, como se sabe, e esse ficou basicamente estável, indo de 1,6% para 1,5%. Então, tudo isso é para ilustrar que o contexto de mercado como um todo, nesse primeiro trimestre, ele foi um contexto mais duro, no que diz respeito à inadimplência,
nós também observamos, como vocês podem ver no gráfico do lado esquerdo, na linha azul mais clara, um aumento da nossa inadimplência over 90, mas, repetindo e frisando, dentro de parâmetros aceitáveis para o perfil da nossa carteira. Também vimos uma flutuação observável no gráfico do lado direito, na inadimplência over 15 a 90, que é um indicador antecedente do over 90, passando de 1,4% para 1,7% na comparação trimestral e tendo até uma redução na margem de 1,8% para 1,7% na comparação anual. Com tudo isso, e aqui nós temos que também fazer um comentário a respeito da resolução 4966, que entrou em vigência no dia 1º de janeiro desse ano, e que com isso nós tivemos que fazer, nós e as instituições financeiras de maneira geral, algumas mudanças buscando preservar critérios de comparabilidade. Então, com isso, como pode ser observado do lado esquerdo, nós passamos a acompanhar aqui o resultado de PDD e quanto a PDD representa em percentual da carteira. E marcamos ali naquele gráfico também o início da vigência da resolução 4966, que foi o princípio desse ano. Então atingimos 108 milhões de reais nesse primeiro trimestre de 25, representando, em termos anualizados, 2,3% da nossa carteira de crédito. E passamos a apresentar também, a exemplo de outras instituições, no gráfico do lado direito, a carteira de crédito dividida pelos estágios que são determinados pela resolução 4966, desculpem, estágios 1, 2 e 3, a composição de cada um deles nos 3 meses que compõem esse primeiro trimestre de 2025. E um destaque importante aqui é que nós estamos falando de uma transição de um modelo por faixa de atraso, né, nível de provisionamento determinado por faixa de atraso, que é o que nós aplicávamos até então, para um modelo de perda esperada, que é uma expectativa estatística. Naturalmente que esses modelos eles vão ser aperfeiçoados ao longo do tempo, mas nesse primeiro momento entendemos que fomos bastante estritos na definição dos critérios de provisionamento, de tal sorte que hoje 50%, aproximadamente 50%, aqui o número está arredondado, da carteira do banco em estágio 3 é uma carteira que hoje se encontra em dia. Então foi uma decisão da administração da instituição, nesse momento de transição, ser talvez um pouco mais conservador do que deveria ser necessário, mas entendemos que foi o critério mais adequado num momento de transição e, de novo, um modelo que ainda vai ser aperfeiçoado ao longo do tempo. Deixando agora um pouco de lado o crédito, falando um pouco sobre a receita de prestação de serviços, um componente fundamental na receita de resultado do banco, não somente pelo resultado, mas também porque significa um maior engajamento e, pode-se dizer, satisfação dos nossos clientes, fidelizando cada vez mais a nossa base. Tivemos um trimestre com uma evolução bastante importante na receita de prestação de serviços, atingindo 203 milhões na receita acumulada no trimestre, o que significa um crescimento de 27% na comparação anual. E isso vindo com uma receita de bastante qualidade, com um aumento na participação de seguros e assistências, que são produtos desenhados especificamente para a nossa base de clientes 50+, e que vem obtendo uma penetração cada vez mais expressiva nessa base. E já respondem por mais de 71% do total da receita de prestação de serviços. Na contramão, a gente vem observando paulatinamente, trimestre após trimestre, uma dependência cada vez menor do banco de tarifas bancárias, que atingiram 22,7%, o menor patamar no período em tela analisado e, muito possivelmente, na história do banco. Então, a receita de prestação de serviço, a gente sabe, ela é muito importante tanto pelo aspecto de fidelização, já referido, como pela receita e pelo fato de não alocar capital, ajudando nas métricas de rentabilidade do banco, que nós veremos na sequência. Falando agora um pouco do outro lado do balanço, do lado do passivo, né, como o banco se financia, nós tivemos aqui um crescimento de 1,7 bi no passivo, no saldo de funding observado na comparação trimestral. Esse crescimento foi puxado principalmente por uma conjunção de mercado já iniciada no passado, onde, é bom lembrar também, o banco obteve 2 upgrades duplos em agosto e setembro do ano passado. Naturalmente que isso coloca o banco em maior evidência e nós vimos também um fluxo bastante forte de recursos para crédito privado, começando ali por agosto, setembro do ano passado, se intensificando no último trimestre. O banco captou em letras financeiras bilaterais, nesse período, 1,7 bilhão de reais e, de novo, nesse primeiro trimestre de 25, 1,3 bilhão de reais. Isso sempre alongando prazos,
alongando o prazo do passivo do banco como um todo, portanto, ficando num perfil mais adequado, e fazendo, a gente vai falar um pouco sobre caixa na sequência, com que o banco encerrasse o trimestre numa posição bastante robusta de caixa, talvez até maior do que seria necessário, mas que a gente soube se aproveitar dessa contingência de mercado. Então, por isso que nós observamos no gráfico que a barrinha azul, que é a barra onde estão as letras financeiras, é aquela que apresentou o maior crescimento na participação ao longo dos últimos trimestres, em particular ali o quarto trimestre do ano passado, o primeiro trimestre desse ano. Lembrando ainda que uma das fortalezas do banco é captar 87% do seu fundo através de seus próprios canais. Sejam eles, como ilustrado no gráfico do lado esquerdo, a própria base de clientes INSS, que responde por 22%, outros clientes PF, PJ e Assets, que respondem por 46% através também de uma estrutura comercial própria, e a tesouraria, que se relaciona com tesourarias de outras instituições financeiras, respondendo por 20%. De tal sorte que as plataformas de investimento e operações estruturadas em mercados de capitais somados respondem por apenas 12% da captação do banco. Falando em nível de caixa, o banco terminou o ano passado acima de 7,1 bilhão de reais, fazendo com que o indicador de liquidez de curto prazo, acompanhado pelo Banco Central, o Liquidity Coverage Ratio, atingisse um patamar recorde de 3,1 vezes o mínimo necessário regulamentar. Portanto, o banco encerrando o primeiro trimestre de 25, e assim continua, com uma posição de caixa bastante reforçada, apesar da originação recorde que nós observamos. Falando um pouco agora de capital, e aqui cabe a gente falar com um pouquinho mais de detalhe, dado que nós tivemos, nesse primeiro trimestre de 2025, a entrada em vigor da Resolução 4966. Lembrando que os ajustes decorrentes desse processo aconteceram diretamente no patrimônio líquido, o que explica a redução do PL, observada no gráfico de linha do lado esquerdo, atingindo 1,9 bilhão de reais ao final de março. Isso faz com que o índice de Basileia também seja impactado, e nós fazemos aqui uma reconciliação do índice de Basileia no gráfico da parte superior direita da sua tela, encerrando esse primeiro trimestre de 25 em 16,4%, sendo que a 4966 é responsável por uma redução de 0,9 pontos nesse indicador. Então, isso não muda, entretanto, o fato de que o banco continua extremamente bem capitalizado, esse índice de Basileia de 16,4% é muito acima do 10,5%, que é o mínimo regulatório. Então, o banco absorveu esses efeitos da 4966 e continua com uma posição de capital bastante robusta, de forma a fazer frente ao seu contínuo crescimento observado ao longo dos últimos trimestres. Falando um pouco aqui da perspectiva de como o banco tem se desenrolado em termos de crescimento ao longo dos últimos 3 anos, a gente gosta muito desse gráfico porque ele mostra a dinâmica de crescimento das receitas numa proporção muito maior do que as despesas ou mesmo o custo de captação, que com o cenário de rigidez monetária, ele tem feito com que o custo de captação tenha sido pressionado, né, com os aumentos seguidos da taxa Selic, fazendo com que aquela linha azul escura na parte inferior do gráfico tenha crescido continuamente. Aqui não são dados cumulativos, são dados trimestrais. Mas nós temos buscado compensar isso principalmente através de uma maior eficiência operacional, ilustrada na linha azul clara na parte intermediária do gráfico, que atingiu, e vejam a inclinação da curva, uma redução em relação ao quarto trimestre do ano passado, 762 milhões de reais nesse primeiro trimestre de 25. Isso é muito importante à guisa de introdução para o acompanhamento das metas de retorno do banco. Mas antes disso, vamos falar um pouco da margem financeira líquida e dos componentes ali da margem financeira em termos absolutos, atingindo 1 bilhão e 68 milhões, e a receita de serviços, que falamos agora há pouco, compondo também o total de receitas do banco, que atingiu 1 bilhão 271 milhões de reais nesse primeiro trimestre de 25. Com relação à margem financeira líquida, a NIM, a gente já vem comentando há alguns trimestres que a NIM ela é pressionada por um cenário macro complexo, né, especialmente a questão de política monetária, e também por um spread historicamente baixo no principal produto do banco, que é o crédito consignado INSS.
nós temos buscado e temos conseguido, e já vamos ver isso, compensar essa pressão na NIM de outras maneiras, de modo a preservar o retorno sobre o ativo e mantida a alavancagem, o retorno sobre o capital do banco, que vem inclusive numa trajetória crescente. Entretanto, como nós já antecipávamos em conversas anteriores, o banco já esperava uma redução na NIM e essa redução se deve a basicamente 3 fatores. Um caixa proporcionalmente maior, o que conecta com a questão das captações que eu acabei de referir, as taxas de crédito marginalmente menores, também pressionando a NIM, e aqui tem também um efeito de mix, na medida em que o consignado e INSS, que tem uma taxa mais controlada, um teto mais restrito, ele ocupa, pela nossa dinâmica de crescimento, uma fatia cada vez maior da nossa carteira, então tem uma contribuição das taxas de crédito, e os spreads historicamente baixos que eu já referi, e obviamente, do lado da captação, o custo de captação, ele é naturalmente relacionado ao aumento do CDI. Então, à guisa de ilustração, o CDI over médio no quarto trimestre do ano passado foi 11,14% e no primeiro trimestre desse ano foi 12,95%, apenas como forma de ilustrar essa pressão no custo da captação. Então são basicamente esses 3 fatores somados que determinam aquela redução de NIM que nós vimos, ainda assim uma NIM bastante saudável, acima de 18%, 18,4%, mas que nós observamos nesse primeiro trimestre de 2025. Como comentado anteriormente, os ganhos operacionais que ilustramos há 2 telas atrás, assim como uma gestão de risco de crédito bastante estrita e eficiente, têm nos permitido compensar essas variações na NIM, de tal sorte que, conforme vocês podem observar no gráfico do lado direito, o ROA até mesmo cresceu nesse primeiro trimestre de 2025, 10 pontos base, atingindo 13,5%, o que é um dos maiores ROAs da indústria no Brasil. Isso multiplicado pela alavancagem nos leva ao ROAI do gráfico do lado esquerdo, que atingiu, conforme já apresentado anteriormente, 46,4% nesse primeiro trimestre de 25. Aqui, entretanto, é importante destacar que nós tivemos, como eu mencionei há pouco, o efeito dos ajustes propiciados pela entrada da Resolução 4966. Se nós fizermos, por assim dizer, uma normalização de modo a preservar a comparabilidade desses últimos trimestres apresentados em tela, nós estaríamos falando de um ROAI de 42,2%, portanto, expurgando os efeitos da 4966. Ou seja, no frigir dos ovos, o Banco Mercantil apresentou mais um trimestre melhorando seu desempenho operacional, como ilustrado pelo ROA, o crescimento bastante expressivo de 41,3 para 46,4 se deve, em grande medida, pelos ajustes propiciados pela Resolução 4966, mas mesmo retirando os efeitos desse ajuste, ainda assim o banco apresentaria um aumento de ROI para 42,2%, mais um incremento trimestral, a exemplo do que viemos apresentando ao longo dos últimos trimestres. Com isso, então, encerro a minha apresentação e devolvo a palavra para o Josias para que nós possamos passar, então, a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Josias, por favor. Muito obrigado, Paulino. Vamos passar, então, para a nossa sessão de perguntas e respostas. A gente já recebeu uma aqui sobre consignado privado. Parabéns pelos resultados. Qual a abordagem do banco em relação ao consignado privado? Estão operando? Acreditam que pode ser uma frente relevante de crescimento de carteira nos próximos trimestres? Bom, consignado privado, acho que, antes de mais nada, a gente deveria olhar para o tamanho potencial do mercado. Então, vários estudos internos indicam aí que esse mercado pode chegar a 20 milhões de tomadores, o ticket médio hoje está rodando aí na casa de 6 mil, ele tende a aumentar aí conforme o risco desse produto seja um pouco mais conhecido. Então a gente está falando aí de mais de 100 bilhões de oportunidades nesse mercado, um mercado novo aí, inexplorado, que se apresenta. Então a gente acredita que que o mercado endereçável é bastante grande. Quando a gente olha na perspectiva do mercantil, ainda que a gente tenha um foco um pouco maior no 50+, um foco no 50+, a gente tem vários motivos para acreditar que vários das features que a gente criou para esse público 50+, se aplicam como vantagens competitivas para também disputar esse novo mercado de consignado privado. Então, desde consignação de margem, que a gente chama de averbação,
até o perfil desse público ser um pouco mais digital, e com isso a gente tem nossas estratégias de antifraude, nossas estratégias de canais digitais, que para os 50 a mais já apresenta 78% de penetração. Para esse público, a gente acredita que consegue ter um share competitivo importante devido a essas vantagens desenhadas para o outro público. Então, é uma estratégia que casa muito com o balanço do banco, de pulverização, colateralização, e a gente acredita que consegue, de certa maneira, um share importante desse mercado que vai ser enorme a nosso ver. Então, acho que esse, antes de mais nada, é o tamanho que a gente está esperando. Em relação ao momento do produto, a gente tem um pouco mais de cautela, a gente está fazendo vários testes, o banco já está preparado em todos os seus canais digitais, já com análises das empresas, dos empregadores, com várias análises de risco da pessoa física, de limites, de taxa. A gente está com toda uma estratégia para preparar o banco para ter essa oportunidade. Só lembrando, quando o produto de antecipação do FGTS saiu, o banco conseguiu, exatamente por essas mesmas vantagens, ter quase 15% do mercado, 3 bilhões de carteira, ou seja, a gente conseguiu capturar aquela oportunidade. Agora, vendo neste momento, a gente ainda aguarda um pouco, principalmente requisitos operacionais do produto. Por exemplo, a averbação já funciona bastante bem. Quando a gente olha para a escrituração, a gente ainda vê alguma dificuldade dos empregadores de fazer esse processo de escrituração. E a gente ainda aguarda também o retorno das primeiras parcelas daqueles empréstimos que a gente fez no nosso piloto há algum tempo atrás no lançamento do produto. A gente vai ter essas primeiras parcelas em até 60 ou 96 dias depois da primeira contratação, pelo próprio cronograma do produto. A gente também aguarda a homologação da garantia do FGTS, que é também uma feature importante do produto, e a gente acredita que quando essas respostas estiverem mais estabelecidas no mercado, a gente tem tudo para entender o tamanho que o mercantil vai querer almejar desse mercado, acreditando sim que é um produto importante para o Brasil, para a sociedade, e é uma oportunidade também aqui para o banco, mas sempre, claro, com essa força de execução do banco, medindo o risco e retorno e estando pronto para acelerar na hora correta para ter aí essa nossa sequência de resultados fortes. Ótimo, obrigado, Gustavo. A gente recebeu uma sobre NIM também. A NIM recuou para 18,4% no trimestre, depois de ter ficado bastante tempo acima de 20%. Quais os principais fatores para explicar essa queda e como está o ALM e o hedge do banco? Acho que eu respondo essa. Bom, bem observado, a gente comentou a NIM durante a apresentação, ela de fato atingiu esse patamar de 18,4% nesse primeiro trimestre. Eu acho que eu elenquei ali as principais razões. Eu complementaria dizendo, então, buscando de volta essas principais razões. Primeiramente, o cenário monetário, né, o aumento da taxa Selic, algo antevisto e comentado aqui nas reuniões de resultado, reuniões com analistas em trimestres anteriores. E a nossa estratégia sempre foi de antecipar esses efeitos, mas entender que através de outras alavancas, como a gestão de risco e também a nossa política de hedge, nós teríamos condições de manter, e ganhos de eficiência, nós teríamos condições de manter o nível de rentabilidade ilustrado pelo ROA, de modo que o banco siga entregando retornos sobre o capital bastante superiores ao seu custo de capital, algo que vem se concretizando. Mas voltando então à pergunta especificamente sobre a NIM, os principais fatores são um nível de caixa maior do que o usual. Então, se a gente olha uma métrica que eu até separei aqui, que é a proporção que o caixa representa dos ativos que rendem juros, ele atingiu 24,2% nesse primeiro trimestre de 25%, e para efeito de comparação, no primeiro trimestre do ano anterior era 17,5%. Então isso se deveu a uma conjuntura de mercado que eu expliquei quando falei sobre a questão do funding, onde nós nos aproveitamos de um cenário de bastante liquidez para aumentar prazo e reduzir custos de captação, principalmente em operações com letras financeiras. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo é natural que as taxas de crédito elas sofreram uma redução para baixo até por um efeito mix na carteira, na medida em que o consignado, que é uma carteira que tem uma taxa teto e é uma taxa mais baixa, ele ganha mais participação no portfólio. Isso faz com que o portfólio como um todo acaba sofrendo na margem uma redução de taxa. Então esse é um segundo aspecto.
E por último, eu já referi a política monetária, né? Então nós vimos um apertamento das taxas de juros e isso, claro, nós temos as nossas políticas de hedge, temos posicionamento nos mercados de DI futuro para mitigar o descasamento estrutural do varejo brasileiro, que é a captação pós-fixada e aplicação pré. Entretanto, mesmo aplicando de maneira estrita essas políticas, hoje, se a gente for fazer um hedge, não estou vendo o mercado nesse exato momento, mas por prazo do duration da nossa carteira, que é algo entre 2 e 3 anos, se a gente olhar hoje o contrato de DI futuro com vencimento em janeiro de 27, ele deve estar negociando alguma coisa acima de 14, e o com vencimento em 28 um pouquinho abaixo de 14, ali 13,80 alguma coisa. Então hoje você já trava essas operações num custo mais alto do que travava há 1, 2 anos atrás por conta do cenário macro. Então isso naturalmente que é quando a gente fala que o produto consignado está no menor spread de sua história, diz respeito justamente a essa dinâmica toda que a gente está falando. Então, a gente não dá guidance, mas a gente antecipou essa movimentação no patamar da linha, a gente entende que deva seguir, inclusive, por aí nos próximos trimestres, dada a previsão, enfim, o mercado que a gente atua e as perspectivas macro. Mas isso, é bom salientar, não deve impedir a nossa capacidade de seguir entregando níveis de retorno acima da indústria para os nossos acionistas. Ótimo, obrigado, Paulino. O crescimento da originação chamou atenção nesse trimestre, mas parecem ter havido fatores sazonais importantes. Qual a perspectiva para os próximos trimestres? O Paulino chegou a comentar vários desses fatores, né? um deles sazonal, que é o aumento de salário, que aumenta a margem consignável, né, do produto, e, portanto, naturalmente, todo o primeiro trimestre de cada ano, para bancos que operam consignado, a gente vê sim um aumento importante da originação, mas também fatores estruturais e regulatórios, como, por exemplo, o aumento do prazo máximo de 84 para 96 meses. E além disso, e não menos importante, quando a gente observa o aumento do teto de consignado, principalmente para 1,80, que foi o aumento que mais influenciou esse trimestre, agora já está em 85, com efeitos para segundo trimestre de 25, a gente consegue um efeito importante, que é ter mais apetite de risco para grupos mais arriscados. Então, quando a gente fala de consignado, a gente tem duas grandes variáveis, que é a cessação de benefício e o atuarial de óbito, e com tetos um pouco mais normalizados, que é 1,80 e 1,85, a gente espera que tenha uma normalização ainda mais importante, a gente consegue finalmente oferecer essas linhas para um público maior e, portanto, capturar uma originação maior. Bom, mas todos esses aspectos, a sazonalidade do aumento de margem, os 96 meses e o aumento de teto, estavam disponíveis para todo o mercado. Então, sim, de um lado, a gente observa essa questão sazonal e regulatória, mas, de outro lado, quando a gente observa a comparabilidade, o crescimento relativo, o mercantil conseguiu 16% de share de mercado, ou seja, dadas as mesmas condições, a gente conseguiu uma execução muito forte para ter essa originação recorde aqui no trimestre. Ótimo, obrigado, Gustavo. A gente tem uma sobre expansão da rede aqui. Qual a estratégia para a expansão da rede e como ela se relaciona com a estratégia do digital? Eu vou mais essa aqui. Fundamentalmente, se a gente comparar as macroestratégias, né, do Banco Mercantil contra os bancos de mercado, a gente vai observar que os bancos de mercado têm o principal fator de clusterização de clientes, a renda. Então, um cliente com 20 anos e um cliente de 80 anos com a mesma renda, normalmente são atendidos no mesmo segmento. Quando o mercantil se propõe a ser o banco dos 50 a mais, ele olha para o cliente de outra forma. Então, um fator preponderante são modos de uso, e a idade é muito importante aqui, obviamente. E quando a gente clusteriza esses clientes, e claro que o fator idade é um fator super importante aqui para a gente observa que tem clientes de determinadas faixas etárias que vão preferir um atendimento humano, um atendimento presencial. Isso é fundamental na perspectiva de clientes. Então, esse é um ponto que faz com que ter presença física seja importante para poder ter uma estratégia abrangente para 50 a mais. Então, esse ponto é fundamental. O segundo ponto, regulatório. O mercantil tem posição de destaque em vários lotes do leilão. E para executar direito de pagamento de benefício, a gente precisa dar, justamente por esse motivo,
a conveniência do cliente, isso por força de edital público, dele poder sacar esse recurso num ponto de atendimento. Então, é fundamental também a gente ter esses pontos aqui estrategicamente posicionados para poder executar essa estratégia regulatória do leilão também de aquisição. Por fim, quando a gente fala de físico, a força da marca de 80 anos nos municípios que para a gente vale a pena, quando a gente olha número de habitantes, número de aposentados por habitantes, PIB, demografia, a gente sabe que a força da marca chegar em municípios, o cliente entende que aquele banco está ali na comunidade, na sociedade, e faz com que a penetração de share seja muito importante. Então, ora, um banco que tinha uma atuação basicamente sudeste, alguns anos atrás, chegou a ser o quinto maior e é hoje o quinto maior pagador de benefício. O grande desafio, a grande oportunidade do banco foi pensar, olha, e se a gente conseguisse expandir essa estratégia para todo o país? E quando a gente pensa em expandir essa estratégia, de um lado a gente podia pensar, vamos abrir milhares de lojas. Do outro lado, a gente tem que ter um foco de eficiência, e é aqui que entra o digital. Então, para todos os locais onde economicamente não vale a pena a gente ir com uma loja física, a gente tem o digital, que é muito forte já no Brasil inteiro. E além disso, o digital, onde a gente tem a presença física, ele também é mais forte ainda. Então a gente consegue, com a união dos dois fatores, o físico para onde vale a pena, para o cliente, na geografia que o banco acha adequada e na regulação do edital do INSS, e o digital impulsionando nestes lugares uma originação muito maior e nos lugares onde a gente não vai, Brasil afora, todo o Brasil. Quando a gente soma os dois fatores, 78% da originação digital e toda a expansão do banco, a gente entende mais ou menos para onde o banco quer caminhar, que são esses números aí, 16% de originação de crédito consignado, é o quinto maior banco pagador de benefício, e a gente quer, obviamente, muito mais combinando esses dois fatores, um de maior exponenciação, maior conveniência para o cliente, dependendo aqui da faixa etária, e menor custo marginal, e o outro para cumprir aspectos regulatórios e para a conveniência da outra parte dos clientes, esse atendimento humano que muitas vezes é necessário para esse público. Obrigado, Gustavo. A gente recebeu uma aqui também. Bom dia e parabéns pelos resultados. Com a digitalização e a alavancagem operacional ocorrida nos últimos anos, qual patamar de ROI acreditam ser sustentável para o banco no médio prazo? Vou eu aqui. Essa é uma boa pergunta, conecta com a outra sobre a NIM. Então, a nossa estratégia, eu comentei isso antes aqui, no que diz respeito ao retorno para os acionistas, dado o perfil de risco do banco, que é um banco que atua num nicho específico diferente, por exemplo, dos bancos universais, nós entendemos que a gente tem que ter níveis de retorno acima dos bancos universais, coisa que a gente vem entregando trimestre após trimestre. Claro que esse nível de retorno na casa de 46% de ROI, ou ajustando pela 4966, 42% nesse último trimestre, não é o que a gente enxerga como um ROI, digamos assim, estacionário de longo prazo, que a gente entende que, dados os parâmetros hoje postos, deveria ficar numa faixa entre 25% e 30%. É o que a gente utiliza como um ROI estacionário de longo prazo. Para esse ano, de novo, a gente não dá um guidance especificamente, mas a gente entende que a continuidade do que a gente viu nesse primeiro trimestre é algo que a gente possa esperar. Então, a NIM rodando aí nesse patamar de 18, talvez 17 alto, aí nesse nível, e os níveis de retorno similares ao que a gente viu nesse primeiro trimestre. Aí mais para frente, à medida que a coisa andar, a gente vê como é que o cenário avança, no que vem tem eleição, depois de 2027, primeiro ano do novo governo, então a gente vai atualizando isso ao longo do tempo. Mas como ROI estacionário de longo prazo, a gente enxerga 25%, 30%. Obrigado, Paulino. A gente tem uma sobre leilão. Parabéns pelos resultados. Qual é o impacto esperado para os próximos anos na maior competitividade dos leilões do INSS? Bom, a gente teve os pregões do leilão do INSS agora, em último outubro, agora, em São Paulo. E apesar da gente ter tido, sim, mais entrantes, no final das contas, para o mercantil, o que a gente observou foi o preço final muito menor do que aquele preço do mercantil há 5 anos atrás. Então, em que pese a competitividade ter sido maior, o banco tem uma posição de relevância, ali essa posição não muda para os próximos 5 anos, então a gente tem uma posição de destaque em vários lotes, primeiro, segundo ou terceiro na maioria deles, e com preço muito mais acessível para o banco. Então, neste aspecto,
a gente acredita que a competição já está posta. É uma competição agora com 1 ou 2 players ali que por acaso possam estar em posições semelhantes do banco. E a gente acredita que para os próximos 5 anos a gente terá aí essa posição de destaque. Então esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, as estratégias de aquisição de cliente fora do fluxo de leilão são cada vez mais fortes, e isso muitas vezes respondido pela própria expansão física e muitas outras pela forte exponenciação digital do banco, também para aquisição de clientes, aí, através de marketing performance, toda a nossa estratégia de branding, de também trazer esse cliente aqui para o nosso funil de conversão, e além de tudo, toda a nossa estratégia de produtos, para que ele possa encontrar no banco todos os produtos à sua melhor conveniência, para poder ficar bastante tempo aqui com a gente, gerando o que a gente chama de lifetime value. Então fica muito tempo, churn mais baixo e um nível de cross-sell bem interessante. Obrigado, Gustavo. A gente vai caminhando para o final da nossa apresentação. Eu tenho mais uma pergunta. Alguma colocação de dívida no mercado de capitais no horizonte? Acho que essa é comigo. Sim. O banco, embora a gente tenha, como mostramos ali, o grosso da captação feito por canais próprios, a gente gosta de estar presente no mercado de dívida periodicamente para ficar no radar do mercado. A gente acha que isso é saudável para os analistas nos acompanharem. Então, nesse sentido, a gente deve vir a mercado. Não posso antecipar ainda volume, formato da operação. A gente está, nesse instante, trabalhando nessa avaliação, mas devemos vir a mercado final do segundo tri, começo do terceiro, com uma nova estrutura. Bom, caminhando agora para o encerramento da nossa transmissão, eu queria novamente agradecer ao Gustavo, ao Paulino, pelas apresentações e aproveito para deixar um convite especial. No começo de maio, nós publicamos o nosso relatório de sustentabilidade referente ao ano de 2024. Esse material ele reúne as principais iniciativas do banco nas frentes ambiental, social e também de governança. Ele já está disponível lá no site de Relações com Investidores, então fica aqui o convite para que todos vocês acessem e conheçam esse conteúdo. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos e desejo um ótimo dia.